Setor de turismo de Santa Catarina já se programa para a temporada de verão e tenta equipar o estado para receber os turistas nos próximos meses. E o governo volta a ser cobrado para assumir a gestão de medidas sanitárias de controle da pandemia do coronavírus nas regiões consideradas em risco gravíssimo de contágio. A decisão é do Ministério Público de Santa Catarina. E no sul do estado, um vídeo inusitado e muito criativo feito por freiras está repercutindo e já viralizou nas redes sociais. Vivemos em tempos difíceis, mas não podemos desanimar. Por isso, o Lar da Menina da cidade de Tubarão vai premiar você com o nosso Fusquinha 81. Olá, muito boa noite para você que está com a gente ligado no SBT News a partir de agora. A Procuradoria-Geral do Estado acaba de receber a notificação do Ministério Público de Santa Catarina para que o governo volte a assumir as ações de enfrentamento à pandemia nas regiões classificadas como risco gravíssimo para o contágio da Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso com a repórter Graziane Bialha, ela quem tem os detalhes, e a gente quer saber o seguinte: quanto tempo o governo tem para assumir essas ações, Grazi? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, a partir de agora, 72 horas para alterar o decreto que define as ações para combate aí no caso de riscos gravíssimos. Aí o que muda, Bruna, é que assim que uma região for classificada com risco gravíssimo, o governo terá daí 24 horas para definir quais ações essa região deverá tomar para combater a contaminação do coronavírus. O Ministério Público entende que cabe ao governo definir as medidas sanitárias para combater a pandemia da Covid-19. Inclusive, o governo já não vinha cumprindo uma medida liminar que pedia aí que ele reassumisse essas ações, porque o governo, há alguns meses, delegou aos municípios as decisões. A Procuradoria-Geral do Estado recebeu essa notificação agora, no final do dia, como você bem informou, e nos disse que deve tomar as decisões aí juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, eles vão analisar essa decisão e só vão se pronunciar quando tiverem, então, uma definição técnica. Eu volto com você. Obrigada, Grazi, pelas informações. O governo do estado, então, portanto, deve ter que reassumir esta responsabilidade. E a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, a Santur, lançou uma pesquisa para conhecer a intenção de viagens ao estado após o período da pandemia. Isso porque o turista não está conseguindo planejar as viagens, mas o setor precisa se programar para não ser ainda mais afetado. Com a incerteza que ainda existe por conta do novo coronavírus, a Santur lançou uma pesquisa para conhecer a intenção dos turistas e assim ter uma noção de como será o turismo na próxima temporada. Então a gente precisa instruir o hoteleiro ou o transportador turístico, enfim, de como esse novo turista, digamos, esse novo hábito, né, de se fazer um turismo aqui em Santa Catarina vai se dar agora com essa pandemia, né? A hipótese é que o turismo será principalmente regional. Pessoas que virão de estados ou cidades mais próximas, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e até de outras regiões do estado. Isso porque, ao contrário de outros anos em que era possível planejar uma viagem com antecedência, agora a tendência é que reservas e decisões sejam tomadas em cima da hora. A gente tem uma hipótese de que realmente as pessoas vão estar saindo de suas residências num período mais curto e de distância também mais curta, né? Então são perguntas nesse sentido também que a gente está buscando coletar para ajudar o trade turístico nesse momento a ofertar no futuro próximo, né, um produto mais adaptado a esse público. Essa mesma dificuldade de planejar dos turistas também é enfrentada pelos gestores. Em Balneário Camboriú, que já anunciou o cancelamento do Réveillon, a Prefeitura diz que está pesquisando a situação em outros países que já passaram pela pandemia. Preocupada com a segurança, mas também com a economia, já que sol e mar são a principal fonte de renda da cidade. Em Florianópolis, o superintendente de turismo também diz que o momento é de projeções, mas que as decisões dependem do avanço da pandemia nas próximas semanas. A virada do ano, as festas, a gente tem mantido. A gente entende que é um pouco cedo, né, para poder tomar essa decisão. Mas essa forma, ela depende um pouco ainda de a gente entender
como que vai estar o cenário da pandemia. O que já se sabe é que a capital é um dos destinos mais pesquisados em sites de busca, o que anima os empresários de turismo, que tiveram uma queda significativa nos últimos meses. O setor de hotelaria, que no ano passado, nos meses de abril, maio e junho, teve uma média de 50% de ocupação, esse ano teve 2% em abril, 10% em maio e 16% em junho. Agora, a próxima temporada depende de muitos fatores, mas se depender da expectativa, os turistas já vão ter mais segurança para viajar e os empresários vão conseguir minimizar os prejuízos. É claro que as pessoas estão deixando para tomar essa decisão mais para frente, quando realmente souber o que os destinos vão estar proporcionando, que tipo de restrições ou não eles terão, mas a gente tem bastante esperança que a temporada a gente possa fazer ter uma temporada aí bem positiva. Se você quiser participar da pesquisa da Santur, pode apontar a câmera do seu celular com a internet para o QR Code que aparece na tela. O formulário vai ficar disponível até o dia 7 de setembro. E começaram a ser instalados os novos radares fixos nas rodovias federais de Santa Catarina. Ao todo, serão 161, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o responsável pela administração dos contratos dos equipamentos. As BR-101 e 116 não entram nessa lista porque são trechos concessionados e a responsabilidade de implantação do monitoramento é da concessionária responsável. Pelo cronograma do DENIT, a colocação de radares vai até o primeiro semestre de 2021. O maior número vai ficar na BR-282, que também é a rodovia mais extensa de Santa Catarina. Ela corta o estado de Florianópolis até o extremo oeste catarinense. E você já parou para analisar quanto pagava por um produto de consumo diário antes da pandemia e quanto está pagando por ele hoje? Pois bem, até a farinha de trigo, que é a matéria-prima do biscoito, da massa, do pãozinho, está mais cara. Com o dólar em alta, o valor do trigo disparou e, como é base para muitos produtos, a gente é que acaba pagando mais. De R$ 900 para R$ 1.400 a tonelada do trigo. Acréscimo de mais de 50% que impacta na indústria de moinhos do estado e reflete na cadeia produtiva. Um aumento histórico. Nós tivemos esse aumento de em torno de 50% na nossa matéria-prima, é um aumento histórico, o trigo nunca chegou nesse patamar de preços, né? Nós estamos ao longo dos últimos 3 meses, trazendo um repasse desse aumento de custo, né, que nos foi imputado pela matéria-prima, e esse aumento foi em torno de 25% a 30% nos produtos finais, nas farinhas de trigo, que são então vendidas aos supermercados, às padarias e às indústrias de massas e biscoitos. E se o trigo está mais caro, essa alta tem relação direta com o dólar, que em meio à pandemia disparou. Com isso, a farinha de trigo teve uma variação de quase 12% no IPCA, o índice que calcula o preço dos produtos lá na ponta para o consumidor. Isso desde o início do ano. Primeiro que a gente tem passado por uma desvalorização do real, então a taxa de câmbio tem aumentado. E nós, brasileiros aqui, não produzimos tudo que a gente consome. Ou seja, a gente precisa importar, e aí o principal insumo, né, que é o trigo, encareceu. E aí, basicamente, o trigo é onde sai a farinha, onde sai os pães, onde saem os biscoitos. E aí, evidentemente, que há um repasse desse custo sobre os preços dos produtos. É basicamente 5% do que o brasileiro consome em alimentação. Então, é refletido nesse sentido porque faz parte do dia a dia, então, evidentemente, terá reflexo sobre o consumo, né? E esse aumento vem numa cadeia. Se o trigo tem aumentado desde o início do ano, a farinha de trigo também encarece. E os produtos que levam essa matéria-prima ficam mais caros. Nem o pãozinho de trigo se safa dessa. Não pode faltar. Com esse friozinho, um café quentinho é tudo de bom. Nas padarias ele é o carro-chefe, mas além do pãozinho, outros produtos também têm na farinha o ingrediente principal. E há meses o preço dessa matéria-prima vem subindo. Difícil é buscar o equilíbrio entre os acréscimos, os clientes e a pandemia. A gente vem sentindo mês a mês, né, 2%, 3%, 4% ao mês. Procuro fazer um ajuste de preços normalmente anual ou no máximo 2 vezes por ano e
equilibrado com a inflação, para que o cliente não sinta tanto, né? Então, normalmente a gente acaba absorvendo parte desse custo. Todos os produtos em geral estão aumentando bastante, então não é só a farinha, mas mesmo assim a gente tenta equilibrar, porque com a pandemia já houve aí uma perda de clientes e se a gente não souber trabalhar bem os custos, a gente pode ter uma perda ainda maior. Para um cenário otimista, em novembro temos nova safra de trigo. O que se espera é que não venha acompanhada de mais aumento. E a gente tem uma expectativa de que o trigo não suba mais, né? Venha nova safra, os preços devem se estabilizar, então não deve cair o preço no curto prazo, mas também devemos ficar num patamar de preços relativamente estável agora nos próximos meses. Nesses produtos, o aumento é praticamente inevitável, mas se a gente falar de serviço, muda alguma coisa. Foi aprovado hoje na Alesc, melhor dizendo, um parecer favorável ao projeto de lei que proíbe o aumento de tarifas do serviço público, como a água e a luz, durante períodos de calamidade. O projeto agora segue para aprovação no plenário. Segundo um dos membros da comissão responsável pela decisão, a proposta favorece a sociedade que está sofrendo com a pandemia e todas as consequências da paralisação de diversas atividades. Eu vou para o intervalo e na volta vamos falar a respeito de previsão do tempo. Tem também um vídeo inusitado que está viralizando na internet. Eu volto já. De volta com o SBT News e vamos atualizar agora então os dados de coronavírus aqui no estado. De ontem para hoje, registramos mais 1.870 novos casos de pacientes com coronavírus no estado. Esse número expressivo, como sempre a gente explica, é que saem os resultados que acabam ficando represados nos laboratórios. Então, vamos atualizar os dados. Chegamos a 2.142 mortes aqui no estado, 26 de ontem para hoje. Já são 137.560 pessoas aí com casos de coronavírus em Santa Catarina e a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 71,8% no estado. Hoje temos 420 leitos de UTI livres para atendimento. Caso algum paciente precise desse atendimento, ainda existem leitos disponíveis aqui em Santa Catarina. Bom, e nós falamos agora dos números atualizados da Covid. Então, acabamos de falar, os números de óbitos, a segunda cidade com o maior número de mortos é Itajaí, com 151 vítimas. E em Itajaí começou a funcionar essa semana a Central do Luto. Trata-se de um serviço de apoio psicológico às pessoas que perderam familiares para a Covid-19. O trabalho é feito por 50 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem na Central de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica e os atendimentos vão acontecer por meio de teleconsultas. A ideia é dar suporte emocional às famílias que estão passando pelo luto nesse processo de pandemia, que é ainda mais pesado. A ideia, então, da Central do Luto é realizar uma ação de prevenção para que esses familiares não desenvolvam um luto prolongado ou um luto patológico, que eles consigam passar por esse processo do luto, elaborando essa perda. Pois é, isso aí é importante, porque a gente com certeza vai continuar acompanhando o trabalho que é feito em Itajaí com relação a essa central de monitoramento. E olha, começa amanhã a quarta fase da pesquisa EPI Covid-19, que busca entender mais o perfil epidemiológico do novo coronavírus no Brasil. Essa pesquisa acontece em mais de 130 cidades do país e passa também por 7 cidades catarinenses. Uma delas é Criciúma. E é para lá que a gente vai para conversar ao vivo com o repórter Marco Búrigo, ele que tem as informações sobre essa pesquisa. Boa noite, Marco. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. E essa é a quarta fase da pesquisa que busca traçar um perfil epidemiológico da doença aqui no Brasil. A pesquisa tem o financiamento da Universidade Federal de Pelotas e também do Ministério da Saúde. A coleta de dados, ela é de responsabilidade do IBOP. O objetivo é mapear o perfil epidemiológico da Covid-19 aqui no país. De maio até julho, foram 3 fases até agora, mais de 90 mil pessoas foram entrevistadas e com isso, nós tivemos mais de 133 cidades brasileiras participando dessa pesquisa da Universidade Federal de Pelotas com o Ministério da Saúde. A nova etapa começa amanhã e vai até domingo. São 7 cidades aqui no
no estado que estão participando da pesquisa, além de Criciúma, aqui no sul do estado, outras 6 cidades como a capital do estado, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Lages, Caçador e Chapecó também estão participando da pesquisa. A coleta é feita com o sangue, né, sendo coletado na ponta do dedo do entrevistado, e os resultados dessa pesquisa, Bruna, vão ajudar na elaboração de estratégias novas no combate à Covid-19 aqui no Brasil. Bruna. Tá certo, importantíssimas pesquisas para que se evolua e desenvolva aí maneiras de enfrentar a pandemia. Agora, Marco, mudando de assunto, tem um vídeo muito bem-humorado que viralizou na internet, que foi feito aí no sul do estado. Conta pra gente quem são as protagonistas desse vídeo e essa história. Olha, e não é para menos, Bruna, porque o vídeo foi muito bem elaborado. São irmãs aqui de Tubarão, né, irmãs de Bérgamo, e as irmãs, elas fizeram um vídeo muito bem elaborado, com uma campanha super bem intencionada que serve para ajudar pessoas carentes aqui no município de Tubarão. Olha só na reportagem. Você já deve ter visto todo tipo de vídeo promovendo alguma ação ou evento na internet durante essa pandemia. Até porque o recurso de vídeo é o que há de mais dinâmico para chamar a atenção do público. Mas garanto que você não viu nenhum vídeo parecido com esse. Vivemos em tempos difíceis, mas não podemos desanimar. Por isso, o Lar da Menina da cidade de Tubarão vai premiar você com o nosso Fusquinha 81. É isso mesmo, as freiras sacramentinas de Bérgamo fizeram esse vídeo super bem-humorado para alavancar as vendas de uma rifa pouco convencional. O prêmio, um Fusquinha 81, uma relíquia muito bem cuidada. Dizem que carro de mulher é bem cuidado. Imagine só se for de freira. A ideia com o vídeo era alcançar a população do sul do estado, mas o resultado ficou tão legal que o material já correu o estado inteiro e compradores de outros estados, inclusive. A rifa do Fusquinha tem mais de 3 mil bilhetes e o sorteio vai acontecer no dia 30 de dezembro pela Loteria Federal. A meta é vender todos os bilhetes e arrecadar aproximadamente R$165 mil. Mas, pelo jeito, os bilhetes não vão durar muito tempo, não. O dinheiro arrecadado com as vendas da rifa do Fusca vão direto para melhorias do Lar de Menina em Tubarão. A entidade atende mais de 200 crianças e adolescentes de famílias carentes da região há 57 anos. Este Fusquinha, ele é bem útil aqui na instituição devido ao trabalho no qual fazemos com ele, mas a gente abre mão desse Fusquinha para uma causa maior aqui na instituição. Se você quiser contribuir e ajudar a gente nesta ação, seja bem-vindo. Ajude, que você também ajudará uma causa maior. Todo revisado, com pneus novos e sistema de som. Um Fusquinha abençoado. Ai, sensacional, gente. Amanhã no SBT Meio-Dia vocês vão ver mais detalhes sobre esta relíquia e esse vídeo super bem-humorado que as irmãs fizeram. E olha, mudando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-153, em Água Doce. Com essa ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal já superou o total de cigarros contrabandeados apreendidos em todo o ano de 2019. A carga estava em um caminhão com placas de Fraiburgo. O motorista não obedeceu à ordem de parada da polícia, abandonou o veículo em uma estrada rural e conseguiu fugir. Ele continua foragido. Os cigarros foram encaminhados ao depósito da Receita Federal em Joaçaba. Com esta apreensão, a Polícia Rodoviária Federal chega à marca de 6.250.000 maços de cigarros apreendidos em Santa Catarina só neste ano. O Corpo de Bombeiros foi acionado hoje para atender um acidente grave registrado na BR-470 em Pouso Redondo. O motorista de um caminhão acabou perdendo o controle do veículo, saiu da pista e colidiu em um barranco. Quando os bombeiros chegaram no local, o motorista de 26 anos estava preso às ferragens e já sem vida. 3 pessoas foram presas e 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma operação policial deflagrada hoje em cidades do meio-oeste do estado. A operação investiga uma associação criminosa suspeita de cometer furtos e arrombamentos em residências em Santa Catarina e no Paraná. Os suspeitos, que já tinham passagens policiais por furto e roubo, também comercializavam os objetos furtados.
A quinta-feira não deve ter mudanças no tempo. O dia permanece ensolarado e com temperaturas mais altas em todo o estado, com máximas acima dos 20 graus em todas as regiões. Na Serra, a máxima pode chegar a 23 graus. No Vale, no Norte e no Litoral, máximas de 24, 25 e 26 graus. No Sul e no Oeste do estado, os termômetros podem marcar até 28 e 32 graus. Em Florianópolis, as temperaturas devem ficar entre 12 e 26 graus. Em Joinville e Blumenau, máximas de 25 e 24 graus. Em Lages, termômetros entre 9 e 22 graus. Já em Criciúma e Chapecó, as temperaturas podem chegar aos 28 graus. A quinta-feira deve ser de sol e céu limpo em todas as cidades. E aqui você encontra também nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook. Você pode acessar e encontrar todas as nossas reportagens. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você. Amanhã a gente volta a se encontrar e a gente encerra com imagens do tempo de hoje, desse dia bonito e quente que fez aqui na capital. Boa noite e até amanhã.